estamos estudando o livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith, em que ele fala basicamente sobre o poder espiritual dos hábitos. Já falamos no primeiro capítulo sobre a ideia principal, né, de que nós somos orientados pelos nossos amores, né, pelos nossos desejos, pela nossa fome. E existem liturgias que tanto deformam quanto formam os nossos amores. Ou seja, aquilo que nós amamos, nós aprendemos a amar. Então, falamos também no capítulo 2 que você pode não amar aquilo que acredita amar, e você aprende a amar de maneira não consciente, e os seus amores muitas vezes também você não tem consciência deles. Falamos sobre isso. Falamos sobre a importância do culto e o Espírito nos encontra onde nós estamos. Falamos sobre como a prática da adoração cristã tem por objetivo transformar os nossos amores, as nossas fomes, o nosso coração. E aí no capítulo 4 que nós estamos, ele está falando sobre as narrativas, as histórias que nós estamos inseridos e como essas histórias também modificam, essas histórias estão presentes nas liturgias que fazemos parte, ainda que nós não tenhamos a consciência clara delas, mas as liturgias em que fazemos parte são repletas de histórias, de narrativas que vão nos transformando, né, seja para amar a Deus ou para amar uma visão rival de reino. Ele está aplicando justamente as histórias, o arco narrativo, na adoração cristã, tá, como uma parte fundamental, e ele vai aplicar isso ao culto, como que o culto deve se parecer, a fim de que a liturgia cristã de fato contribua para fazer com que os nossos amores estejam voltados para Deus. Tá? Porque ele diz também que é um perigo que dentro da liturgia cristã, ela pode estar tão influenciada por liturgias seculares, de uma visão de reino rival à visão bíblica, que nós podemos estar, mesmo num ambiente de culto, mas influenciados por uma história, por uma narrativa, por elementos litúrgicos que, ao invés de estarem ajudando, podem estar atrapalhando, podem estar fazendo com que sejamos mais consumistas, mais individualistas, mais voltados para o material, mais voltados para a imanência do que para a transcendência e uma série de outras inclinações que podem ser geradas em nosso coração através de cultos que, ao invés de serem formadores, são deformadores. Então, o que ele está querendo colocar aqui? Deus escolheu elementos litúrgicos, ritos religiosos, um deles é o culto, que tem por objetivo nos formar como discípulos de Cristo. Só que, desde que sejam seguidos critérios bíblicos para esse culto, não é qualquer culto. Porque quando o seu culto é mais influenciado por liturgias seculares do que por uma narrativa redentiva, né, a narrativa do Evangelho, então, ao invés de você ter uma experiência formadora, mesmo fazendo parte de um culto, você pode estar, na verdade, tendo uma experiência deformadora dos seus amores. E aí, na aula passada, acho que nós terminamos com uma frase que diz assim: não tenho como responder à pergunta, o que devo fazer? A menos que antes responda a questão de que história eu faço parte. Então, não tem como eu responder a pergunta, o que eu devo fazer, sem antes responder a pergunta de que história eu faço parte. Ele diz, a história da qual eu faço parte, da qual eu sou um personagem, é que determina exatamente o que conta como, no caráter, o que conta como virtude ou vício. Virtude ou vício vai depender da narrativa na qual eu me enxergo. Já falamos na aula passada que, a depender da ideologia política, certas práticas são consideradas válidas ou inválidas.
Algumas vezes, independente da sua, ou dependente, na verdade, da sua visão política, você olha para o outro lado e você vê certas coisas que você fica admirado como que pode ser aceito certos tipos de conduta, de práticas. Mas quando você olha a narrativa por detrás de tudo isso, você percebe que aquilo faz parte. Você está tentando incutir na ação do outro uma avaliação como se o outro fizesse parte da narrativa na qual você se encontra. Eu não estou querendo ser subjetivo aqui, dizendo que tudo é relativo. Não. Existe um critério objetivo que nós devemos avaliar todas as coisas. Esse critério objetivo é dado pelo próprio Deus. Mas tirando Deus da equação, tirando um Deus que é sobrenatural, que é transcendente, que deu uma lei, né? Não só a lei bíblica do livro da Bíblia, da revelação especial, mas da revelação geral também, as leis da natureza, etc. Tira esse Deus da equação e o que você tem é um total relativismo de fato. Tá? Que o que é certo ou errado vai depender da maneira como você se enxerga dentro da história que você acredita que seja a história, a metanarrativa que conduz o mundo. Tá? Então, algumas coisas podem ser feitas por pessoas que você considera muito errado, mas dentro da narrativa em que a pessoa se enxerga, aquilo faz parte. Está de acordo. Tem cabimento. Tá? Então, o que conta como virtude tem relação com um objetivo, um fim idealizado, aquilo que a gente tem chamado de telos, tá? Uma visão de reino, um objetivo final de vida, que está atrelado a uma história, a uma metanarrativa. Tá? Então, uma narrativa, eu falo criação, queda e redenção, e aqui eu não estou me referindo apenas a um aspecto cristão histórico. Estou dizendo que toda cosmovisão tem uma resposta para o que era para ter sido, criação, o que deu errado, queda, e como as coisas podem ser restauradas, redenção. Toda ideologia, toda cosmovisão, toda religião vai ter uma resposta para esses capítulos dessa metanarrativa, que são várias. Então, e esse último capítulo, como as coisas podem ser restauradas, o que será das coisas no final, que é esse telos, essa visão da boa vida. Essa visão de futuro que norteia como nós nos posicionamos no presente. Tá? Então, a ideia do autor é que seja lá o que você coloca como uma visão idealizada da boa vida, isso que tem a ver com essa metanarrativa, com essa história da qual você faz parte, isso vai definir quais são as práticas que você vai considerar vícios ou virtudes. Então, repetindo a ideia. O que determina, a história da qual faço parte, é que determina exatamente o que conta como caráter, como virtude. Tá? É a história da qual eu faço parte. Por isso que ele está aplicando isso para o culto, que ele está dizendo, o culto, na verdade, a liturgia cultica, ela conta uma história. E quando nós nos colocamos inseridos dentro dessa história, então temos certas práticas que são consideradas como virtudes ou como vícios, considerados como erradas ou como certas. Então, assim, para sabermos se um hábito é uma virtude ou um vício, precisamos responder à pergunta: para que estamos aqui? Qual é a finalidade para a qual nós fomos criados? Isso tem a ver com uma história. E aí, então, eu posso definir se algo é válido ou inválido, bom ou ruim, certo ou errado. É por essa razão que a virtude está vinculada ao que ele chama de senso de excelência. Uma virtude é uma disposição que nos inclina para alcançar um bem para o qual nós somos feitos. Então, por isso que é necessário que nós respondamos: para qual bem eu fui feito? Eu fui criado. E então, uma virtude é essa disposição, essa inclinação natural que me leva a agir de acordo para o bem para o qual fui criado. Seja lá qual resposta você dê para isso. Em outras palavras, uma virtude é um bom hábito que nos inclina para um objetivo do que é melhor para nós, para um telos, para uma visão da boa vida, para uma visão de reino,
do que é melhor para nós. E a menos que especifiquemos esse fim, não temos como saber se algo está certo ou errado, ou se algo está funcionando de acordo, ou funcionando bem ou não. E aí é o exemplo que eu dei na semana passada, embora não tenha sido o mesmo exemplo que o dele, hoje eu vou trazer o dele, que ele diz assim, imagina que nós tenhamos uma flauta, tá? Instrumento que se toca com a boca, e você está usando a flauta para assar marshmallows numa fogueira. Como você pode imaginar, isso não vai funcionar muito bem. E você pode muito bem ficar frustrado e jogar aquele instrumento fora, dizendo que essa flauta é horrível. Da mesma maneira como você tentar pentear o seu cabelo com o controle remoto da televisão. Você pode jogar o controle fora e falar assim, esse controle não serve para nada, ele é horrível. Só que, na verdade, uma vez que eu estou usando aquele objeto para um objetivo, para um telos, para o qual ele não foi criado, eu não tenho condições de avaliar se aquilo está funcionando bem ou não. O controle pode até estar quebrado, ele até pode não estar ligando a televisão, mas você não vai descobrir isso se você estiver tentando pentear o cabelo com ele. Essa é a ideia. Tá? Então, assar marshmallows, por exemplo, não é o telos adequado para uma flauta, não é o objetivo adequado para uma flauta. Tá? Então, é evidente o quanto profundas discordâncias que nós temos sobre qual é o nosso objetivo final, qual é o nosso telos, podem gerar descrições radicalmente distintas daquilo que é bom ou daquilo que é ruim, daquilo que é considerado um vício ou daquilo que é considerado uma virtude. Porque tudo vai depender da maneira como nós estamos definindo qual é o nosso objetivo principal. Um parênteses aqui para como isso afeta o aconselhamento. E aí eu vou fazer uma crítica novamente aqui à nossa querida e amada psicologia. Quando eu vou aconselhar alguém que está com algum problema, não tem como eu não pensar em qual é o telos, o objetivo que eu tenho ao aconselhar aquela pessoa, e nem como não lidar com o objetivo que aquela pessoa tem, ou para o qual ela foi criada. Então, tem se pregado de maneira muito linda e bonita, né, ideológica, de que o aconselhamento, seja qual ele for, tem que ser neutro. Tem que ser, você não pode impor a sua visão do que é certo e errado, você não pode impor a sua visão de objetivo de vida, você não pode impor a sua visão religiosa sobre as coisas. Embora quem está dizendo isso para a gente está trazendo todos os pressupostos que no final das contas são religiosos, mas que estão ali escondidos a tal ponto de a pessoa achar que ao dizer isso ela está sendo neutra. Mas o meu ponto é, quando alguém vem me pedir ajuda, numa situação de casamento, ou numa situação familiar, ou em qualquer área da vida da pessoa que ela esteja com dificuldade, eu não tenho como, de nenhuma maneira, tratar aquela pessoa, a não ser que eu me lembre qual que é o objetivo para o qual ela foi criada. Não tem como. No final dos contos, ela está dizendo assim para mim, eu não estou funcionando bem. Seja lá qual a razão que eu esteja dando ou não dando, talvez eu nem saiba, porque eu não esteja funcionando bem. Como eu, como um conselheiro cristão, e você se enquadrando nisso, porque não é só pastor que deve ser conselheiro, mas a Bíblia fala que todos os cristãos devem aconselhar uns aos outros, como eu posso de fato ajudar aquela pessoa se eu estou ignorando que ela é uma criatura feita por Deus que deve servir para um propósito específico, para um telos. Ela tem que funcionar de algum jeito. E a não ser que eu valorize, a não ser que eu leve em consideração qual é esse telos, qual é esse objetivo, para o que ela foi criada, eu não tenho como ajudá-la de fato. Se eu não sei para que um controle remoto foi criado, como que eu vou utilizá-lo bem? Essa é a ideia. Então eu sempre, toda vez, em qualquer aconselhamento, eu tenho que lembrar a pessoa, o meu objetivo com você
Não é um objetivo que eu tracei, mas que Deus traçou. E a Bíblia fala que o objetivo de Deus na sua vida é te transformar à semelhança de Jesus. Esse é o objetivo que ele tem. Para a glória dele, para a nossa alegria, sim, mas no final das contas é para isso que nós fomos feitos. Para representar a Deus, em primeiro lugar. Falhamos miseravelmente com a queda, com o pecado no mundo. Não representamos bem a Deus por conta do nosso pecado. E o que Cristo veio fazer na redenção é viver aquilo que nós não conseguimos viver, ao ponto de Paulo falar assim que ele é a representação perfeita do Deus invisível, ou seja, ele representou perfeitamente a Deus. E agora o que Deus está fazendo através do Espírito em nossa vida é nos transformando à imagem de Jesus. Então, quando você vem com um problema, qualquer que seja, no aconselhamento, eu não quero resolver o seu problema de um jeito muito pragmático. Então, eu uso o seguinte exemplo. Vem marido e mulher, estão brigando muito, eles falam assim, o nosso objetivo aqui é não brigarmos mais. Esse é o nosso objetivo. Tá? A gente já definiu que esse é o problema e o nosso objetivo é não termos mais esse problema. Eu não vou tentar solucionar o problema deles. Porque se eu fosse resolver só o sintoma, que na verdade é um sintoma, a briga, de uma causa mais profunda, eu ia falar assim, ok, você mora na China, você mora no Brasil, não tem um contato um do outro, vocês nunca mais vão brigar, certo? Estou errado? Se eles não estiverem juntos, eles não estiverem em contato nenhum, o problema acabou. Os desentendimentos acabaram. Divórcio, fiquem longe um do outro, acabou o problema. Resolveu o sintoma que a pessoa trouxe. Mas, se o propósito de Deus para a vida da pessoa é formar a imagem de Cristo nela, às vezes aquele sintoma é necessário. Porque aquele sintoma está revelando coisas do coração que ainda precisam ser trabalhadas e que não serão trabalhadas de outra forma. Se eu pegar a pessoa, separar, você cada um fica num canto, os pecados do coração, as motivações do coração continuarão as mesmas. Apenas a circunstância terá mudado e você agora não vai perceber isso. E não percebendo, não terá como trabalhar. Então, isso tem muitas implicações para o aconselhamento, mas o meu ponto aqui é relembrar os irmãos que não tem como a gente ser neutro. Não tem como a gente avaliar uma coisa de uma perspectiva igual para todo mundo. Não, eu sou cristão, mas eu tenho que deixar eu ser cristão guardadinho para a minha vida privada. Quando eu estou na minha vida pública, eu preciso levar em consideração que todos precisamos ter um terreno comum. Não existe isso. Cada um está respondendo o que é certo ou errado, comportamentos que são aceitos ou reprovados por meio de uma narrativa na qual ela se encontra. E você, como cristão, estaria bem em aconselhar outra pessoa ou ser aconselhado por outra pessoa quando a outra pessoa crê em uma outra narrativa que dá uma resposta diferente para como as coisas deveriam ter sido, o que deu errado e como as coisas serão solucionadas, a parte do Evangelho. Então, só para exemplificar isso, né? Como que é importante a gente entender que não tem como a gente responder a pergunta o que eu devo fazer se eu não responder a pergunta de que história eu faço parte. Por que você tem a psicologia? Porque nessa pretensa autonomia ou neutralidade, no final das contas, sempre quem está aconselhando, quem está fazendo a terapia, tem uma resposta. Tem uma resposta para que nós somos feitos. Quem sou eu? Qual é o telos final da vida? E ele não tem como trabalhar com você fora disso, porque não tem como eu trabalhar com você a resposta da pergunta o que eu devo fazer se eu não traçar uma narrativa por detrás. Ok, teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas o meu medo é de fugir muito da aula. Tá? Então, vou voltar aqui para a aplicação que o autor está fazendo para o momento de culto. Do ponto que ele está dizendo nós precisamos de uma narrativa que está permeando o culto.
se nós queremos que o culto seja efetivo na formação dos nossos amores. E se essa narrativa não está presente, o culto, ao invés de nos formar, está nos deformando. Então, a importância de avaliarmos isso. Uma narrativa ou visão de mundo, por exemplo, que valorize poder, dominação, violência, verá a mansidão. Não, pode deixar. Então, uma narrativa ou visão de mundo que valorize poder, tá? Uma história, uma narrativa, que valoriza dominação, violência, vai ver, inevitavelmente, por exemplo, a mansidão de Cristo e a humildade de Cristo, não como uma virtude, mas como um vício. É muito interessante um relato de um missionário, que ele estava numa região, num povo, e ele estava falando sobre aquilo que Judas fez em relação a Jesus. Mas naquela cultura, a narrativa subjacente daquela cultura era de que a traição era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Então, quando ele falava do evangelho e contava que Judas traiu Jesus, ao invés de as pessoas considerarem que Judas fez era errado, elas consideraram certo. Elas estavam louvando a atitude de Judas porque ele foi um cara esperto. E Jesus, como um sinal de fraqueza, de humilhação, para morrer pelos inimigos, era um sinal de idiotice para aquela cultura. Por quê? Por conta da narrativa que estava por detrás. Então, aquilo que nós consideramos como atos virtuosos de Jesus, para diferentes culturas que dependem de diferentes narrativas, de diferentes telos, de diferentes objetivos de vida, elas podem considerar aquilo que nós consideramos como virtudes como vícios. Pode considerar dar a outra face como uma idiotice, como uma coisa que não faz sentido para o telos, para o objetivo que elas acreditam ser da vida, para o qual nós fomos criados, para o qual nós nascemos. Em contraste, cristãos veem Cristo como um modelo perfeito de virtude, assim como avaliamos mansidão e humildade como virtudes que devemos aspirar. Porque, no final das contas, qual é o nosso telos? Qual é o nosso objetivo final? Para o que nós somos criados? Para ser como Deus. E se esse é o objetivo, então quando eu vejo Cristo sendo manso, eu sei que isso eu devo repetir, isso eu devo fazer. Quando eu vejo Cristo não revidando aqueles que o maltratam, eu percebo que isso eu devo imitar. Mas por quê? Porque eu acredito num telos, porque eu acredito num objetivo. E dependendo do objetivo que você tem, do telos que você tem, você vai avaliar certas práticas como virtudes ou como vícios. Realmente, então, o objetivo para os cristãos é Cristo. Jesus Cristo é a própria encarnação daquilo que nós fomos feitos para ser. O fim para o qual nós somos chamados. É a pessoa de Jesus. Por isso, a exortação de Paulo, revestivos do amor, equivale à sua outra exortação, lá em Romanos, que ele diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se tornem como Jesus Cristo. É assim, no final das contas, que nos tornamos verdadeiramente humanos, quando nos tornamos parecidos com Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Então, independente, voltando a aplicar no aconselhamento, independente do que você traga para mim, como problema, ou talvez até como uma possibilidade de solução, eu sempre vou reenquadrar a situação da perspectiva de que o problema é que você ainda não se parece com Jesus, e o objetivo é que você se pareça com Ele. Qualquer outra coisa que você me trouxer será um sintoma desse problema principal. Sintoma. E os sintomas não são necessariamente o problema, mas eles revelam um problema subjacente. Agora, como isso acontece? Então, ao sermos regularmente imersos no drama da história, da narrativa de redenção, feita por Jesus, que é o objetivo para o qual nós fomos criados, então quando nós nos imergimos nessa narrativa, nós então, inevitavelmente, somos
de passo a passo, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, transformados à sua imagem, parecidos com ele. Quando nós estamos imersos nessa narrativa. Portanto, o propósito da adoração cristã é nos convidar repetidamente a participar da história do Evangelho, caracterizando-nos conforme praticamos infinitas vezes liturgias que estão impregnando em nós uma narrativa, e não meras informações, mas uma narrativa. Portanto, se nossos amores são liturgicamente formados, se nós aprendemos a amar por meio de práticas, então precisamos ter a certeza de que as práticas do culto cristão reflitam o enredo do Evangelho. E aí ele parte para uma seção do livro que ele fala que a adoração nos restaura trazendo novas histórias. Ele vai dizer o seguinte: a adoração cristã formadora pinta uma imagem da beleza do Senhor. É isso que o culto deve fazer. Pintar uma imagem da beleza do Senhor, uma visão do shalom que ele deseja para o mundo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu vou falar mais sobre isso à noite. Mas shalom é uma palavra hebraica que tem sido traduzida por nós como paz. Que embora signifique paz de fato, mas não é na paz que geralmente a gente está considerando no português, quando a gente fala a palavra paz, que parece uma mera ausência de problema. Paz na Bíblia, esse shalom, essa ideia veterotestamentária de shalom, significa, no entanto, florescimento em todas as áreas da vida. Florescimento econômico, florescimento espiritual, emocional, físico, envolve holisticamente toda a nossa vida. Não apenas uma parte e muito menos a ausência de problemas. É muito mais positivo, é muito mais propositivo, é um florescimento perfeito em todas as áreas da vida. Essa é a visão de reino, essa é a visão de shalom que os profetas vêm anunciando lá desde o Antigo Testamento. Então, a adoração cristã deve pintar uma imagem de shalom, de florescimento da vida, de uma forma que conquiste a nossa imaginação e não apenas o nosso intelecto. É aquilo que a arte faz melhor, que ela consegue cativar você, ela consegue te trazer impressões que ler as mesmas coisas, ler uma descrição daquela arte não faria. Ele está dizendo, nós precisamos usar recursos que não somente o da exposição verbal da palavra de Deus, embora ela tenha o seu lugar, ele está dizendo que o próprio Deus reconheceu que era necessário coisas além da própria exposição verbal da Escritura, porque senão Deus poderia mandar uma Bíblia por e-mail para cada um e falar, olha, decore, leia pro resto da vida e isso vai ser suficiente. Mas Deus não fez isso. Desde o Antigo Testamento, Deus coloca o povo dele para fazer parte de ritos, de liturgias e liturgias comunitárias. Deus faz coisas que parecem estranhas para nós quando ele estabelece a maneira como um tabernáculo deveria ser construído, quais as roupas que um sacerdote deveria usar, quais os ritos, quais as festividades. A gente fala, para que ele fez isso? No Novo Testamento, de maneira ainda muito mais simples, mas temos elementos, sim, concretos, como a ceia, o batismo. Você fala, para que isso? Porque Deus está falando que Ele comunica conosco além da própria comunicação verbal. Nós somos transformados por meio de quando a nossa imaginação é cativada, e ela não é cativada apenas por meio quando eu ensino alguma coisa ou proposições, mas quando eu me enxergo parte de uma história, quando por meio de expressões artísticas de variadas formas, eu consigo aquilo consegue cativar a minha imaginação, de que de outra forma ela não seria cativada. Se agimos no sentido daquilo que desejamos, e se desejamos o que conquistou a nossa imaginação, então a adoração cristã reformadora precisa conquistar também a nossa imaginação. E imaginação aqui não é
o sinônimo de intelecto. Isso significa, então, que o culto cristão precisa nos alcançar como criaturas estéticas, que são mais facilmente comovidas do que convencidas. Lembra? A gente acha que aquilo que a gente acredita, ou ama, ou faz, a gente faz porque a gente pensou sobre aquilo. Mas, na verdade, o pensamento, o raciocínio, a lógica, ela é uma consequência dos nossos amores. Nós amamos primeiro, pensamos depois. Nós amamos primeiro, raciocinamos depois. É por isso que a gente consegue fazer grandes malabarismos em nossas justificativas do porquê fazemos tais coisas, ainda que não tenha fundamento nenhum, ainda que outra pessoa olhe para o que a gente está falando e fale, você acredita no que você está dizendo? Mas porque a gente amou tanto uma coisa que a gente vai usar todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, todo o nosso raciocínio para justificar aquilo que nós primeiro amamos. E aquilo que nós primeiro amamos tem a ver com aquilo que cativou a nossa imaginação. A gente gosta de pensar que somos seres racionais demais, mas no final das contas a gente tem que concordar que a nossa racionalidade está muito dependente daquilo que no final das contas nosso coração está centrado, voltado, que nosso coração ama. Por isso que a Bíblia, quando vai falar aqui do processo de transformação de Deus na nossa vida, ela não vai falar que Deus mudou a nossa racionalidade. Ela vai falar que Deus mudou o que antecede a racionalidade, que é o que a Bíblia chama de coração, que é onde estão os nossos amores. E aí, Deus mudando, Deus dando um novo coração, a nossa racionalidade muda, as nossas vontades mudam, as nossas emoções mudam. Mas porque Deus mudou o que antecede todas essas faculdades da existência humana. Portanto, nossas imaginações são órgãos estéticos. Somos criaturas estéticas que que são mais facilmente comovidas do que convencidas. Nosso coração é como um instrumento de corda que é dedilhado por histórias, que é dedilhado por poesias, que é dedilhado por metáforas, que é dedilhado por imagens, por narrativas. Por isso que eu falo que o nosso evangelismo ele precisa ser muito mais cativante do que ele é. A gente precisa contar mais história. Eu sei que tem pessoas que são mais atingidas por certos argumentos, né? E você precisa identificar com quem você está conversando, qual que é a situação dela, quais são os valores que ela tem, o que ela acredita, o que ela tem dificuldade. Tudo isso é importante, mas no final das contas somos seres que são cativados por histórias, por narrativas. Eu sempre lembro aqui que o pastor Tim Keller, né, ele falava sempre o seguinte, a gente tem o seu espaço você trazer argumentos na sua apologética, na maneira de você apresentar a racionalidade do evangelho para alguém, isso tem o seu espaço. Mas no final das contas, antes de tudo isso, o que você precisa fazer é pregar o evangelho de tal forma, com histórias, com poesia, metáforas, imagens, de tantas maneiras quanto forem possíveis, para que a pessoa, primeiro, deseje que aquilo seja verdadeiro, em primeiro lugar. Se a pessoa não começar a desejar que aquilo seja verdadeiro, ela vai pegar todos os seus argumentos, por melhores que sejam, e vai jogar na lata do lixo. A gente passou por isso lá em casa, hoje a Mohatse está passando isso com as amigas dela, tá? No Afeganistão, em que ela tenta falar do evangelho. E os argumentos que ela usa são irrefutáveis. As pessoas não conseguem trazer uma resposta para grandes problemas que são encontrados no Alcorão. Grandíssimos problemas. Mas ela até compartilha comigo. Eu não consigo entender como essas pessoas não conseguem enxergar. Como elas não têm uma resposta, mas elas dão um jeitinho para continuar acreditando na mesma coisa, mesmo que foi provado que aquilo não está certo. Mas por quê? Porque elas não querem, em primeiro lugar, acreditar que aquilo que elas
a metanarrativa da qual elas estão inseridas desde que nasceram esteja errada. Inclusive, o próprio processo com a Mohads, que se converteu, foi justamente, embora os argumentos fizessem parte do processo de Deus na vida dela, no final das contas ela aprendeu a amar e desejar uma visão, uma história que cativou a sua imaginação. E depois os argumentos encontraram um terreno fértil para que eles então fossem elaborados, para que eles então fossem abraçados, mas porque ela foi alcançada primeiro na sua imaginação. E nós precisamos aprender a cativar a imaginação das pessoas, dos nossos filhos, das pessoas a quem nós estamos discipulando. Não meramente trazer novas regras, não meramente dizer você deveria estar fazendo isso. Lembra, nós não temos como responder a pergunta o que devemos fazer se nós não respondemos a pergunta de que história eu faço parte, para que eu fui feito. De uma forma que aquilo cative a minha imaginação, que essa visão da boa vida cative as minhas afeições. Batemos nossos pés existenciais no ritmo dos tambores da nossa imaginação. A nossa apologética, o nosso evangelismo, portanto, deveriam ser muito mais imaginativos. O nosso culto deveria ser muito mais imaginativo. E aí ele volta a citar aquele texto, né, daquele livro, do Pequeno Príncipe, que diz: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalhos, mas ensine-as a desejar, a imaginar a infinita imensidão do oceano. Pensa só nessa ilustração. Imagina você tentando convencer alguém de construir um grande barco. E a pessoa não tem a mínima noção da beleza do oceano, a pessoa nunca viu os animais que ela pode ver, as paisagens, a beleza que tem no oceano, ou a vantagem de você se deslocar de um lugar para o outro. E aí você chama ela para construir um barco. A pessoa não vai ver propósito naquilo. Talvez ela talvez te obedeça, talvez siga, mas o coração dela não vai estar envolvido naquilo. Ou será muito mais difícil. Mas se você levar a pessoa a amar o oceano, a imaginar as belezas, as vantagens, uma visão da boa vida no oceano, a pessoa vai ter todas as motivações de construir aquele barco com você. Então a gente precisa aprender a cativar a imaginação antes do que meramente atribuir tarefas ou chamar pessoas para certas atividades. De modo semelhante, o culto cristão deve nos contar uma história que nos faça zarpar para o imenso oceano que é Deus, fazendo nascer em nós um anseio por uma pátria melhor, por uma pátria celestial, que é o reino vindouro. Quando eu aprendo a amar a visão da boa vida, a visão de reino de Deus, então eu estou pronto para ter as atitudes que são esperadas de alguém que é um cidadão desse reino celestial, que tem os amores adequados com esse telos, com essa visão de reino. Portanto, a visão bíblica do Shalom é a visão que deve ser representada no culto cristão. De novo, vou falar o que é Shalom. É a visão de florescimento de toda a vida, onde Cristo é a nossa luz, onde espadas são convertidas em enxadas, onde a abundância é desfrutada por todos, onde pessoas de toda tribo, língua e nação entoam o mesmo cântico de louvor a Deus, onde a justiça corre como águas e a retidão como um ribeiro perene. Essa é a visão que os profetas no Antigo Testamento falaram de Shalom de Deus. E isso, de alguma maneira ou de outra, precisa ser contado. Precisa nos levar a imaginar essas coisas por meio da liturgia cristã. Essa visão nos cativará, não apenas porque sabemos que é isso que Deus deseja, mas porque as práticas do culto cristão pintam um quadro, por assim dizer, nas metáforas do relato bíblico, nas poesias dos salmos.
Pensa só nos livros poéticos da Bíblia. Qual seria a razão de eles existirem? Se Deus não estivesse querendo nos cativar por meio da imaginação. Poderíamos ter apenas os escritos de Paulo, tratados teológicos. Mas a Bíblia está repleta de textos poéticos, inclusive permeado dentro das cartas paulinas. Paulo, quase em toda a sua carta, tem uma seção em que ele exulta por meio de poesia, por meio de metáforas, por meio de linguagens que são próprias de cativar a imaginação e não de meramente transmitir informação. A adoração cristã histórica tem um arco narrativo, então, que conta a história da redenção de uma forma própria para o culto, que visa cativar a nossa imaginação. Uma liturgia histórica e intencional restaura a nossa imaginação porque santifica a nossa percepção, porque ela implanta dentro de nós o relato bíblico tão profundamente em nosso pré-consciente, aquilo que vem antes da nossa consciência, que o Evangelho se torna o pano de fundo contra o qual e por meio do qual percebemos todas as coisas ao nosso redor, mesmo sem pensar a respeito. Aquilo que eu tenho falado do criação, queda e redenção, acaba virando uma segunda natureza, que ainda que eu não esteja racionalmente pensando criação, queda e redenção, isso me faz perceber todas as coisas ao meu redor sob esse prisma. É somente quando você é formado de modo tão profundo que pode dizer como C.S. Lewis certa vez escreveu: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu posso vê-lo, mas porque por meio do cristianismo eu vejo tudo ao meu redor. Essa narrativa ela muda a nossa percepção, a tal ponto de a maneira como a gente percebe as circunstâncias, a nós mesmos, os outros, tudo ao nosso redor é impactado por isso. Porque isso faz parte, entra dentro dos nossos ossos, é o que ele está propondo. Portanto, o ser humano é habitar algum encantamento narrativo do mundo. O ser humano é habitar algum encantamento narrativo do mundo, que para nós é a história do Evangelho, contada por meio dos capítulos de criação, queda, redenção. E aí, ele vai ser mais prático, até agora ele está sendo muito filosófico, em propor como que isso acontece no culto. E ele vai propor que o culto tem 4 momentos, né? O culto cristão. Ele vai falar que o primeiro momento do culto é a reunião, quando o corpo de Cristo está espalhado durante a semana, um monte de lugar. O que eu vou falar hoje à noite é a cidade de Deus espalhada na cidade dos homens. E existe uma convocação de Deus para a reunião no culto. Então, o que é a igreja? É quando o corpo de Cristo se reúne. Não só quando o culto cristão, é quando o corpo de Cristo espalhado se reúne. Então, o primeiro capítulo do culto é a reunião. Por isso que a gente tem falado que o culto é algo comunitário, não é algo que você pode fazer sozinho, trancado no seu quarto, ou assistindo alguma coisa pelo YouTube. Porque culto envolve reunião, aglomeração, assembleia de pessoas. Igreja significa assembleia. Depois, no segundo capítulo, é ouvir. Então, primeiro a gente se reúne e depois a gente ouve, porque isso nos lembra que o culto é uma convocação de Deus e que, em primeiro lugar, nós estamos recebendo dele. Ele começa falando por meio da sua palavra quando é lida. Por isso que começamos o culto com a leitura da palavra. Porque nós, depois de nos reunirmos, nós passamos a ouvir o que esse Deus que está nos convocando tem a dizer. Portanto, o culto é sempre esse diálogo entre Deus falando e nós respondendo. Depois do ouvir, temos o capítulo do comungar, nós já vamos falar sobre isso, e depois de enviar, somos enviados por esse Deus. Nos reunimos, ouvimos, comungamos e somos enviados. Todo culto deve ter esses 4 momentos. Então, esse é o arco narrativo do culto cristão, que é transmitido ao longo dos séculos, e é um tipo de encenação do relacionamento de Deus e a criação. E aí ele vai
destrinchar melhor esses elementos do culto. Então, por exemplo, o capítulo inicial, reunião, revela esse chamado de Deus para nós, para adoração. Deus nos chama, Deus nos convoca. Lembrando que Deus é o iniciador gracioso do que nós fazemos. E que ecoa o nosso chamado à existência pelo Criador. Deus não criou chamando as coisas à vida, e disse haja luz e houve luz. Então Deus, essa mesma voz, nos chama, nos convoca ao culto. Então nós estamos respondendo ao iniciador de todas as coisas. E ele vai fazer a seguinte aplicação. Contrapondo-se a um culto de adoração que começa de uma forma vaga, quando a música começa a tocar, com os fiéis lentamente se aproximando-se para se juntar ao grupo. Um culto de adoração que comece com um chamado à adoração, já recebeu uma palavra de Deus que é atuante no culto e que nos quer lá. Ele está dizendo, algumas coisas que a gente trata como se fossem meras circunstâncias ou que não são importantes, ele está defendendo, existe uma razão de ser. O culto começar com uma convocação bíblica de Deus nos chamando aquilo, trazendo razões para estarmos reunidos ali e adorando a Deus. Por isso que todo o nosso culto a gente começa com adoração. Porque é próprio, é uma resposta própria à convocação de Deus para o culto. E isso tem impacto na maneira como a gente está internalizando a narrativa cristã dentro de nós. Uma vez que somos chamados à presença santa de Deus, somos saudados por sua graça, lembrando que nós somos chamados graciosamente para Deus no culto, para sermos nutridos, alimentados por Ele. Quando nós somos conscientes da sua santidade, por isso que na adoração a gente sempre fala que esse Deus que a gente está adorando é um Deus muito grande, um Deus muito poderoso, muito santo, muito puro. E isso, inevitavelmente, deve gerar em nós uma consciência da distância entre esse Deus que é puro e nós que somos impuros. Esse Deus que é perfeito com nós que somos extremamente imperfeitos. Esse Deus que é sábio com nós que somos tolos. Esse Deus que é infinito e nós somos finitos. Esse Deus que é ilimitado e nós que somos extremamente limitados. Então, perceba que isso, essa maneira desses elementos estarem no culto, eles vão contando uma história para a gente, diferente do que eu estou falando agora. Você está encarnando isso. Toda vez que no culto você começa adorando a Deus, reconhecendo que Ele te chamou, que Ele é grande, poderoso, sábio, belo, maravilhoso, perfeito, e aí no segundo momento do culto você percebe um contraste gigantesco, e você lembra que você é muito diferente dele, em perfeição, em tudo. Isso te leva ao próximo momento do culto, que é de confessar. Que é você admitir que está distante, admitir que está muito longe do que deveria, mas entremeado à confissão, que é uma coisa que ele vai defender de maneira muito mais ampla no livro do que eu vou fazer aqui, eu estou só passando por cima, ele vai mostrar o quanto nós carecemos de confissão. E a análise que ele vai fazer, ele vai falar, hoje em dia, tem certos tipos de igreja que são igrejas seeker sensitive, né, que são igrejas sensíveis ao que busca. Não sei se você já ouviu essa expressão, igrejas que são modeladas totalmente em tudo que se faz no culto ou nos momentos da igreja, para que o não cristão ou o visitante, o interessado em espiritualidade, se sinta o máximo confortável possível. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer com que o nosso visitante não se sinta confortável, mas o ponto é, o telos, o objetivo final dessas igrejas é transformar tudo para que o outro se sinta bem em nosso meio, para que ele goste, para que ele encontre o que ele está buscando. E ele vai dizer, uma das consequências que esse movimento trouxe é a ausência da confissão. Porque eu não quero que alguém que venha de fora se sinta constrangido em ter que ser chamado de pecador, e eu já ouvi pastores dentro da igreja presbiteriana falando que a gente não deve falar que as outras pessoas são pecadoras, porque isso ofende as pessoas. Então, se você quer que a sua igreja fique cheia,
Você não pode ter momento de confissão no culto, porque você está lembrando a pessoa de que existe pecado, e essas coisas hoje em dia não estão mais na moda. Não é legal falar de pecado. É legal falar de um Deus que ama, é legal de falar de um Deus que quer abraçar todo mundo, que quer beijar todo mundo. Um Deus assim é legal. Mas falar de pecado, falar que eu tenho que confessar um para os outros, a Deus, que é um Deus que se ira contra o pecado, e por isso é necessário que o Filho dele tenha morrido por conta daquilo que nós fazemos, para que ele pudesse nos perdoar, porque a ira de Deus precisou recair sobre alguém. Isso não é famoso, isso não é bem aceito hoje em dia. Ele está dizendo, e embora o movimento cristão começou a modificar a liturgia cristã para satisfazer o interesse de outras pessoas, desses que buscam espiritualidade e querem ser entretidos, ele está dizendo, mas no final das contas, todo ser humano tem uma necessidade intrínseca de confessar. Ele dá vários exemplos interessantes aqui, depois você lê o capítulo, se você tem o livro. Ele dá grandes exemplos até de filmes, né, de histórias, de como outros autores entenderam essa necessidade urgente do ser humano em confessar, em falar, em abrir a boca. Deus nos fez com essa necessidade, ou essa necessidade surgiu depois do pecado, e que enquanto, lembra daquele salmo que fala, enquanto eu calei os meus ossos, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus ossos se deterioravam dentro de mim. Eu era esmagado por dentro, enquanto eu não confessei os meus pecados. Davi fala isso. Então nós precisamos desse momento, e esse momento, ele vem do primeiro momento de eu perceber quem Deus é, o que significa a adoração que Ele me chamou para fazer. E aí então eu confesso meus pecados, e junto com a confissão, existe a notícia de que eu posso confessar e ter os meus pecados perdoados, porque alguém é o meu advogado, que pagou por mim. É aquilo que João fala lá na sua primeira epístola. Então nós temos um advogado junto ao Pai. E por isso eu não preciso esconder os meus pecados. E por isso eu não preciso dizer que eu não tenho pecado, que é o que João está falando. Não, mas eu posso dizer que eu tenho pecado e posso confessá-los, porque eu tenho um advogado que ele defende a minha causa. Porque ele teve que morrer para que eu não fosse condenado. Então, a confissão sempre leva à gratidão. Então, por isso que a confissão para nós não é um peso, é um alívio. Porque nós precisamos de confissão, nós somos feitos para isso. Mas quando nós confessamos, nós somos relembrados de que somos perdoados. Não é uma confissão de tipo, olha, eu estou indo na delegacia, estou confessando que eu cometi um crime. E que esse é pesaroso para mim, porque embora eu precise confessar, eu tenho essa necessidade, eu sei que eu vou ficar preso por uns bons anos por conta do crime que eu cometi. Mas a confissão cristã é uma confissão de que, além de que nós precisamos, nós somos relembrados de que alguém já pagou o preço por conta daquilo que nós estamos confessando. Não é necessário que eu faça alguma coisa, que eu cumpra alguma penitência para que eu, então, seja perdoado daquilo, mas eu já fui perdoado. Portanto, toda confissão, ela é um lembrete da graça. É uma apropriação do perdão. Ela é uma experiência renovada do amor de Deus, da graça de Deus. E quando nós deixamos de confessar, isso tem uma série de malefícios em nossa vida. Primeiro, nós nos acostumamos com o pecado, nós vamos ficando endurecidos, cauterizados, a nossa consciência vai ficando muito suja e a gente vai deixando com que aquilo seja cada vez mais aceito em nossa vida. Nós deixamos de vivenciar a experiência do perdão, da graça, do amor de Deus. Portanto, esse elemento do culto, que muitas vezes tem sido tirado de igrejas que querem ser mais aceitáveis para as pessoas que estão visitando, não deve ser feito de maneira nenhuma se nós queremos que os nossos corações sejam cativados, que a nossa imaginação seja cativada pelo enredo do Evangelho. Portanto, precisamos da convocação de Deus, esse ato criacional de Deus. Deus nos criou para adoração, Ele nos chama para adoração com a sua voz. Isso nos lembra que nós estamos muito distantes dele por conta do nosso pecado. Isso nos faz confessar
E ao confessar, nós nos lembramos de que Deus já resolveu o problema em Cristo. E por isso nós agradecemos. Portanto, toda a nossa oração de confissão, ela é entremeada com gratidão, com alegria. E depois dessa alegria de sabermos que somos aceitos por Deus, que somos perdoados, né, isso transborda em ações de graças. Por isso nós cantamos, por isso que nós oramos agradecendo a Deus pelas bênçãos imerecidas. Isso faz parte do culto. Percebe? Os elementos do culto têm uma razão de ser. Eles estão contando uma história para a gente, ainda que não seja muito verbalizada, ela é intrínseca. Ela está sendo absorvida por nós sem que nós percebamos. Se todo domingo, não só todo domingo, isso que eu estou mostrando para vocês é uma representação do que devem ser as nossas orações, por exemplo. Individuais. As nossas orações individuais passam por adoração. Um livro que eu li fala assim, você não chega diante de um rei, diante de uma grande autoridade, sem primeiro que você reconheça essa autoridade. Eu estava conversando com a Larissa outro dia, você não pode chegar diante de um juiz e tratá-lo como ou você, ou com o pronome errado, né? Mas você precisa estar de acordo, precisa reconhecer aquela autoridade, a dignidade da pessoa. Então, se a gente faria isso com qualquer outra pessoa nesse mundo, quanto mais deveríamos fazer isso com Deus. Começar as nossas orações reconhecendo a majestade de Deus, reconhecendo as suas perfeições, a sua grandeza. Por isso, toda oração começa com adoração. Imediatamente depois, você confessa os seus pecados. Depois, quando você lembra que a confissão ela gera alegria porque você foi perdoado, você agradece. E se esse Deus tão poderoso que te perdoou em Cristo está a seu favor, então isso abre um espaço para você poder interceder, pedir. Porque Paulo nos lembra lá em Romanos 8 que aquele que deu o seu próprio Filho por nós, quanto mais não nos daria nele as demais coisas que nós necessitamos. Ou seja, podemos pedir adoração, confissão, ação de graças e intercessão. Nós começamos adorando nas nossas orações, nós confessamos nossos pecados, nos agradecemos porque esse Deus está a nosso favor em Cristo e por isso nós podemos pedir, cientes, certos de que Ele nos atenderá segundo a sua boa vontade, aquilo que for melhor para nós. A própria adoração cristã nos ajuda na nossa oração. Existem os mesmos elementos na oração e na nossa adoração pública. Ok, deixa eu continuar aqui. Então, após sermos graciosamente chamados à presença de um Deus santo e misericordioso, agora passamos ao capítulo do ouvir no culto. Isso inclui o ouvir o anúncio da sua lei, da sua vontade para a nossa vida, que não é um jugo incômodo, não é algo que tentamos suportar, que temos que aguentar, mas já fomos lembrados que somos perdoados por conta de Cristo e que agora a sua lei, ao invés de ser uma maldição, ela pode ser recebida como um presente orientador de Deus. Quando nós falamos daquilo que Deus exige de nós num culto, ao invés disso ser um peso, um jugo para nós, isso nós encaramos, depois de reconhecermos que somos perdoados e aceitos em Jesus, isso é uma coisa bela, um presente de Deus, uma orientação que Deus nos dá para nos locomovermos bem neste mundo, para sabermos para o que nós somos feitos, como nós funcionamos, e então agir de acordo com o manual. E isso tudo culmina em nosso comungar com Deus e uns com os outros. Somos convidados a participar de elementos como a ceia do Senhor, para jantar com o Rei. Entretanto, todos nós somos convidados, o que significa também que devemos nos reconciliar uns com os outros. Por isso que na ceia do Senhor, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, que a maneira de você tomar indevidamente a ceia é quando você não discerne o corpo de Cristo. É por isso que algumas igrejas, de uma maneira bem interessante, no momento da ceia, eles têm um momento em que a igreja fica meio fora de ordem, né, para a nossa visão,
mas em que eles vão uns até os outros para resolver algum problema, para resolver alguma questão, ou eles entregam os elementos uns aos outros como um símbolo desse discernimento do corpo. Porque o comungar, ele tem uma parte importante que nós somos lembrados que nós não estamos adorando a Deus sozinhos, mas estamos fazendo isso em comunidade. Todos nós estamos participando de uma refeição comunitária, que é a ceia do Senhor. Então, nossa comunhão com Cristo repercute em comunhão com o seu corpo. Aqui temos uma representação de uma realidade social, até mesmo política. Não há camarotes na mesa do Senhor. Não há camarotes no culto do Senhor. Não há reserva para VIPs, não é servido filé mignon para aqueles que podem pagar, enquanto o resto comem migalhas que caem da mesa. Todos nós estamos iguais perante o Senhor. A mesa do Senhor é uma realidade niveladora em um mundo de desigualdades cada vez maiores. A mesa do Senhor é uma encenação da visão de um rico banquete em que todos têm acesso. Esse estranho banquete é um ritual cívico de uma outra cidade, da cidade de Deus, da cidade celestial. E por essa razão inclui nosso juramento e nossa lealdade. Nossa comunhão, nosso coração é atraído para dentro do próprio coração da vida de Deus, quando nós participamos da comunhão cristã. A ceia do Senhor não é apenas uma forma de lembrarmos que algo foi conquistado no passado, mas um banquete que nutre o nosso coração. Portanto, sacramentos ou ceia não é apenas um lembrete, é uma refeição de fato. Deus está nos alimentando de fato. É um lembrete também, mas é muito mais do que isso. Há uma união mística entre o povo de Deus e entre os membros do corpo de Deus. Por isso que tomar a ceia indevidamente é você não discernir o corpo. E por último, após termos sido convidados a entrar na própria vida de Deus, após sermos recriados em Cristo, aconselhados por sua palavra, alimentados pelo pão da vida no momento da ceia, somos então enviados ao mundo para cultivar e manter uma boa relação com a criação de Deus e para fazer discípulos de todas as nações. Por isso que começamos com uma reunião, com um ajuntamento. Depois nós ouvimos a palavra de Deus. Nós comungamos ao redor da mesa em comunhão uns com os outros e com Ele. E por último, nós somos enviados por Ele para sairmos por essas portas e vivermos a sua vontade na cidade dos homens. O enviar ao final do culto de adoração é uma repetição da comissão original da humanidade como portadores da imagem de Deus, que devem refletir essa imagem aonde Deus tem nos colocado. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa escola, faculdade, qualquer lugar, para refletirmos aquilo que fomos nutridos, para que fomos enviados durante o culto. Portanto, todo culto ele termina com um envio. É como se fosse uma expulsão para que nós vivamos aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor durante o culto. Assim somos enviados para habitar o santuário da criação de Deus como imagens vivas dele, como representantes dele. E aí então ele vai voltar. Então esses são os capítulos do culto. Reunião, nós nos reunimos, nós ouvimos, nós comungamos e nós somos enviados. E isso está contando uma história para a gente. Toda vez que a gente participa de um culto. Todo domingo estamos internalizando uma história, ainda que nós nem percebamos isso. E aí ele vai dar um zoom depois na ideia da confissão. Né? Ele vai mostrar que a confissão é uma dádiva, e que ela funciona como uma poesia, e eu achei muito interessante essa ideia de poesia na confissão, eu vou mostrar por quê. Então ele diz assim, se a narrativa bíblica da redenção divina se resumisse a meras informações que precisássemos saber,
o Senhor poderia nos dar simplesmente um livro ou um monte de dever de casa. Mas desde a ascensão de Cristo, o povo de Deus tem sido chamado a se reunir como um corpo ao redor da palavra do Senhor, da mesa do Senhor, para orar, para cantar, para confessar, para dar graças, erguendo o nosso coração para que ele possa ser tomado e reformado pela graça formadora nos rituais da adoração cristã. É isso que tem acontecido desde a ascensão de Cristo. Algo acontece no culto da congregação reunida, além do simples compartilhamento de informações. Um culto que molde seus desejos não é simplesmente didático. E ele vai dizer, o nosso culto precisa ser poético. Por isso que nós temos música. Porque, de outra forma, para que serviria a música? Deus, por acaso, tem um desejo particular por ouvir canções? Se tivesse, ele não precisaria da gente, cantando desafinado, de mau jeito. Tudo. Deus poderia, né, ter os seus arcanjos, anjos lá cantando para ele de maneira muito, muito melhor, ou poderia ter criado seres com muito mais capacidade, ou ter escolhido pelo menos um povo só daqueles que cantam bem, ou que tocam bem. Mas essa não é a realidade nossa. Então por que nós cantamos? Por que a Bíblia nos ordena cantar? Por conta desse elemento poético. Existe sim um momento em que a palavra é pregada, mas não é uma mera informação que está sendo transmitida. Corações precisam ser cativados por uma imaginação da visão da boa vida. Essa é a ideia toda vez que eu subo aqui, esse é meu intuito. Mas o momento do culto das canções é próprio de canção trabalhar com a arte, com a poesia, fazer você perceber coisas que se você tivesse lido um versículo, talvez não teria o mesmo impacto. Mas quando aquele mesmo versículo é colocado através de uma música, aquilo tem um impacto diferente na sua vida. E está tudo bem ter um impacto diferente na sua vida. Porque Deus fez a música para carregar certas informações de um jeito diferente. Por isso que somos tão impactados por meio de músicas. Agora, há um perigo quando a música carrega um conteúdo impróprio, indevido, diferente das escrituras. Porque você está sendo moldado por alguma coisa que não deveria. Mas quando as músicas são boas, quando há uma boa poesia, quando há um bom conteúdo naquilo que está sendo transmitido por meio da arte, então nós somos impactados positivamente, de uma forma que uma palestra não faria, de que uma aula não faria. Então, o culto que molde nossos desejos não é simplesmente didático, mas poético. Traça uma imagem, desfia metáforas, conta histórias que nos cativam. As histórias que penetram nossos ossos são as histórias que nos alcançam no nível da imaginação. Nossas imaginações são conquistadas poeticamente. Somos fisgados por histórias e não por enumerações. O ritmo, a cadência da poesia tem a habilidade de conquistar e penetrar os recônditos da nossa imaginação de um modo impossível a uma palestra, a uma dissertação, a um livro. E aí ele vai mostrar que a própria confissão precisa ser mais poética. E aí ele dá um exemplo no livro de 2 tipos de oração, de confissão. Uma muito descritiva, muito técnica, né, sobre o que se fez de errado, que deve ser digno de confissão. Já uma outra, e ele vai dar o exemplo disso, eu vou dar só o exemplo positivo, que é uma oração que eu, inclusive, quero colocar como um paradigma, um modelo para nós usarmos durante o culto, né? De a gente ter o momento da oração livre, como a gente chama, mas ter um momento em que a gente vai recitar orações em conjunto, para nós aprendermos esse método mais, talvez, ele, poético, estético, de fazermos orações. Então, um exemplo, né? A oração que ele traz aqui. Ó todo misericordioso Deus,
confessamos que pecamos contra ti em pensamentos, palavras e atos, com aquilo que fazemos, com aquilo que deixamos de fazer. Não te amamos de todo o nosso coração. E não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos verdadeiramente compungidos e humildemente nos arrependemos. Por amor a teu Filho, Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, para que nos deleitemos em tua vontade, caminhemos em teus caminhos, para a glória do teu nome. Amém. Uma oração simples, mas tem uma estética nela. Tem um outro livro que chama O Vale da Visão, também muito interessante. As orações que estão ali são poéticas, são belas, são estéticas. O próprio livro dos Salmos é um próprio exemplo disso. Tem todo um arcabouço ali estético que alguns a gente nem percebe. Por exemplo, existem salmos que a maneira como eles são escritos ou se rima, tanto numa forma como nós estamos acostumados com rima, tanto numa forma hebraica de rimar, que era um pouco diferente, inclusive a maneira como cada verso era começado, né? Com letras diferentes do alfabeto hebraico. Tem toda uma questão estética nos salmos, que às vezes a gente passa desapercebido, mas mostrando como Deus valoriza a estética, valoriza a arte, e que informações são transmitidas de um modo muito único por meio de expressões artísticas. Agora ele pega essa oração e fala: agora imagine ouvir isso dos lábios de uma congregação, vezes e vezes sem fim. Quando as palavras ganham vida como uma canção. O objetivo de uma confissão poética não é deixá-la simplesmente bela. Afinal de contas, estamos confessando as nossas falhas e pecados. Mas é a poesia dessa confissão que a fixa em nós e permite que ela penetre fundo no nosso coração, na nossa imaginação. Isso significa que ela vai permanecer latente, pronta a brotar em nossos lábios durante a semana, dando-nos confiança na promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim, a oração não é apenas um ritual para o domingo, mas uma dádiva que continua conosco ao longo da semana, conforme buscamos seguir a Cristo. Ele está dizendo, existe um impacto em nós, que nós nem percebemos quando nós participamos desses diferentes elementos do culto. E aqui, meus irmãos, de novo, eu não estou tentando limitar isso ao culto. Ele está aplicando isso ao culto. Mas existem outros elementos da vida cristã, em comunidade ou individuais, que têm o mesmo objetivo. Outras práticas, inclusive eu tenho batido muito na ideia do pequeno grupo, como o pequeno grupo nos ajuda a internalizar também certas coisas por meio de práticas que, se você estivesse ouvindo o que eu estou falando agora sobre a importância de confessar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de exigir conta uns dos outros, são todos princípios bíblicos. Mas enquanto eu estou te ensinando verbalmente isso tem um impacto. Mas quando você começa a praticar liturgicamente, comunitariamente isso tem outro impacto em você. Para além daquele momento. Ok, irmãos, então é isso. Vou orar e nós encerramos essa aula. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela narrativa do Evangelho. E ajuda-nos, Deus, através da obediência às práticas e liturgias que o Senhor tem nos ordenado, para que a história do Evangelho cative as nossas imaginações. Que a visão do teu reino cative o nosso ser de tal forma, Deus, que as nossas práticas sejam transformadas, que os nossos amores sejam modelados. Pedimos, Deus, por esse dia, que é um dia importante nos teus planos. É um dia que devemos reservar para certas
liturgias específicas e às vezes até restritas a este dia, que precisam ser por nós praticadas e absorvidas para que nós aprendamos a amar o Senhor e o seu reino. Portanto, faça isso neste dia, Pai. Prepara-nos para este culto e que, através dessa mais uma repetição, sejamos moldados em nossos amores. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.